Gente, porque o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, afirmou que instaurou investigação sobre a atuação dos institutos de pesquisas eleitorais. Segundo o titular da pasta federal, a iniciativa visa identificar possíveis conluios e associações. O comitê de campanha do presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação pedindo a instauração de um procedimento preliminar para apurar as empresas que promovem pesquisas eleitorais. A coligação alega que deve ser verificada inclusive a origem da diferença entre os resultados estimados com os que foram apresentados nas urnas. Piperno, eu quero começar por você por favor, uma avaliação sua sobre essa investigação das pesquisas. Bom, primeiro que partindo de um governo que é candidato à reeleição em plena campanha eleitoral, é óbvio que isso é mais uma medida de força, uma medida torpe. E o que é um erro em pesquisa? Quer dizer, por exemplo, quando o cidadão acerta o Lula e erra por 5, 6 pontos o Bolsonaro, a pesquisa errou totalmente. Quer dizer, será que a pesquisa ela tem a obrigação de captar, ela tem essa... enfim, obrigação premonitória? É óbvio que não. E quem é que errou, por exemplo? Errou o Datafolha, que dava o Lula na margem de erro, ou errou, por exemplo, o tal do Brasmarket aí, que dava o Bolsonaro ganhando no primeiro turno? Então, quem foram os grandes prejudicados dessa eleição? Datafolha não está na margem de erro não, hein, Piperno? Desculpe, mas não está. Então, Cristina... Então vamos lá, uma questão aritmética. O Datafolha deu 50% para o Lula. Ele teve 48,43%. Se a margem de erro é de 2, 50 menos 2 são 48. O Bolsonaro não existe? Você está pegando só a pesquisa que você quer analisar. Não é uma comparação de dois? Eu estou pegando a pesquisa que eu citei, a Datafolha. Agora, a pesquisa que deram o Lula com 47, 48... do Datafolha. Uma que estava dentro da margem de erro. Pesquisa. Bom, não existe. O quê? O que foi, Constantino? Bolsonaro não existe. Então, Constantino, eu acabei de falar no começo, então vamos voltar à fita, né? Que acertou o Lula e errou por 5, 6 pontos o Bolsonaro. Então, essa é uma pesquisa totalmente errada. Segundo, acertou o Lula, acertou a Tebet e errou o Bolsonaro. E errou o Bolsonaro porque essa teoria Mônica Bergamo tá difícil de engolir, hein, Piperno? Então, mas vamos pelo menos... Então vamos pelo menos fazer conta certa. É uma mosca gigantesca, que nem aquele filme, A Mosca, sabe? Olha, matemática pelo método Paulo Freire é assim. Não, a minha é melhor que a sua, porque 50 menos 2, Cristina, 50 menos 2 são 48. Então vamos lá. 50 menos 2 são 48. Isso é matemática. Isso é matemático. Então... e o que errou? E, aliás, é bom tocar nesse assunto porque é o seguinte, o Serrão trouxe anteontem, a tese de que as pesquisas podem induzir a erros. Muito bem. Provavelmente o candidato mais prejudicado nessa eleição por uma indução de erro tenha sido o candidato do PT ao governo de Porto Alegre, que ficou fora por 0,04 e as pesquisas davam ele 14, 15 pontos atrás. Então, quem é que foi o maior prejudicado nisso? Muito bem. Cris pediu, por favor. Não, eu acho que assim, era óbvio que a imprensa militante, que militou pró-Lula e pró-pesquisas, que a gente via declaradamente, assim, descaradamente que era um erro, a gente comparava com o que está acontecendo, com os fatos presenciais e virtuais, Lula sempre sem nenhuma audiência, sem nenhuma popularidade, e aí de repente 50% nas pesquisas. E 57 milhões de votos, né? Aí a gente já sabia que essa mesma imprensa que aplaudia esses mesmos institutos que já erraram em eleições anteriores, a gente sempre alertou para isso e diziam, não, aquilo tudo é irrelevante, agora está tudo certo, vamos aplaudir, vamos louvar esses institutos, que essa imprensa rapidinho ia achar uma teoria para defender os institutos. Fato é que eles são sim investigáveis, devem ser investigados. Eu ontem entrevistei um jurista que é um ex-juiz eleitoral e ele fala o seguinte, aspas para ele, doutor Adriano Soares da Costa, que atualmente está na advocacia, mas já foi juiz de direito, já foi juiz eleitoral, é jurista, já escreveu sobre eleições. Ele fala o seguinte, pesquisas eleitorais foram as maiores fake news das eleições 2022. Fake news, foram falsas, elas induziram, e ele ainda lembra isso, trazendo teoria da espiral do silêncio, citando outros autores e tal, que sim, elas induzem o eleitor a entrar num rolo compressor ali, ele quer entrar, é que nem adolescente, ele quer ser aceito pelo grupo, então ele vai
por onde parece caminhar a maioria. Só que esse parece caminhar a maioria era falso. Falso, elas manipularam o eleitor. Isso está muito claro. Não adianta pegar um caso do Rio Grande do Sul e tal. É pelo Brasil inteiro, é em todos os níveis. Foi escandaloso, foi escancarado. Tem pedidos de investigação do ministro da Justiça, a PF já está na área. Tem pedidos de investigação feito por partidos, por candidatos e também por deputados que já pediram, já protocolaram a CPI das pesquisas. Isso precisa caminhar e rápido. Constantino, você como um defensor da liberdade há muito tempo, como é que você enxerga esse assunto sem a promoção de censura? Não há nenhuma censura aqui, Paulo, porque não é mercado isso. Não são institutos, a pesquisa não é científica, há um conluio com a velha imprensa e isso virou um conchavo para distorcer a democracia brasileira, para enganar. Então, ontem nós entrevistamos no Jornal da Noite aqui o deputado reeleito, inclusive, Ricardo Barros, e ele falou isso, né? A tendência de muitos brasileiros é não querer desperdiçar voto, votar. Isso está influenciando a democracia brasileira. É manipulação, tem que ter polícia, tem que ter CPI. Eu quero ver sigilo de militante quebrado. O meu, eu abro. E vão ver lá, tantos empregadores que eu tenho, mais as lives que eu faço, trabalho pra caramba. Agora, gente que fica no conforto, levando a sério Datafolha, eu acho que tem que abrir a conta bancária dessa turma. Então, assim, é óbvio que isso está atentando contra a democracia. E eu vejo alguns liberais ingênuos falando assim, não, mas se só erra, o mercado vai punir. Não, porque o que estão contratando não é uma pesquisa. E não é um instituto, é uma empresa que quer lucrar, sendo comprada por banqueiros e veículos de comunicação que fazem oposição ao governo, que tem partido, que tem lado na disputa e que querem resultado fabricado. São as lojinhas de percentagens, como diz o Augusto Nunes. Então, olha só, chega desse papo de censura, liberdade, mercado. Não é mercado. O que nós estamos vendo aqui é um conchavo, é um conluio criminoso. E tem que quebrar sigilo da turma. Vamos embora! Serrão, mas como é que a gente interpreta, por exemplo, outros institutos de pesquisa que erraram para o lado do Bolsonaro, como, por exemplo, o Brasmarket e tantos outros que davam, inclusive, o Bolsonaro em primeiro turno? Pois é, vamos lá, vamos colocar a coisa como tem que ser colocada corretamente. O momento agora não é hora de fazer esse tipo de perseguição policial, inquérito contra instituto de pesquisa. Não é hora agora de fazer CPI das pesquisas. Não é agora. Não estou dizendo que não tenha que fazer. Estou dizendo que não é... Estamos no segundo turno, Serrão. Perdão. A imprensa vai pautar de novo. Estou dizendo que não é agora. Os institutos, eu sempre falei aqui, eu não acredito, nunca acreditei nessas pesquisas. Elas cumpriram o papel de propaganda. Isso é hediondo. Então esse assunto tem que ser debatido pela sociedade, tem que ser debatido pelo parlamento, mas não nessa legislatura que acabou. Essa legislatura não tem moral para apoiar nada. Esses deputados, eles tinham, em vez de ficar preocupados com pesquisa, eles tinham que ter tomado a vergonha na cara, que não tomaram, de ter aprovado a impressão pelo voto, pela urna eletrônica, para que você tivesse a impressão do voto ali, para a conferência 100% da própria sessão eleitoral. Não fizeram isso. Então, quem não fez isso não tem direito de reclamar de pesquisa. Como diria o filho falecido de Antônio Carlos Magalhães, bronca é ferramenta de otário. Agora não é hora para isso, tá? Tem que esperar. Agora tem que esperar. O brasileiro optou, o Congresso brasileiro optou por um modelo inadequado de mecanismo de escolha eleitoral. Nós vamos pagar o preço caro por essa escolha indevida. De novo, lanço a minha oração. Santo algoritmo, rogai por nós. Muito bem, eu tenho mais alguns minutos de programa. Vou dar 30 segundos para cada um de vocês para a gente finalizar o assunto de pesquisas. Cris, por favor. Repúdio a toda e qualquer forma de censura e a todo mundo que apoia a censura. Vamos lutar pela nossa liberdade de expressão. Muito bem. Serrão, por favor. Tribunal Superior Eleitoral deve uma explicação sensata ao povo brasileiro porque teve tanta fila no primeiro turno eleitoral. Isso não pode se repetir no segundo, porque isso contribuiu para a altíssima abstenção de 32 milhões de pessoas. Muito bem, vocês estão sendo muito rápidos. Piperno, 30 segundos para valer. Então vamos lá, do Rio Grande do Sul até Pernambuco, Ceará, Maranhão e tal, e os outros eu vou
atualizar o cálculo mais tarde, mas em todos esses estados, deve ter mais ou menos uns 15, todos do Sul, Sudeste, a maioria do Nordeste, o único candidato que vai fazer um segundo turno que não estava previsto em pesquisas é o candidato do PT de Santa Catarina. Muito bem, Constantino, por favor. Ficou muito claro e demonstrado que esses institutos de pesquisa não passam de uma fraude. Eu já declarei aqui e repito uma vez mais, eu me recuso a comentar pesquisa daqui para frente. Eu me recuso, porque eu sei que não é uma escolha minha, pode vir de cima, a pauta trazer uma nova pesquisa do Datafolha ou do IPEC. Eu prefiro comentar previsões de ciganos e astrólogos.